Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Hoje a gente falou sobre ciência e divulgação científica com o divulgador científico Ricardo Lopes. Então a gente começou conversando sobre alfabetização científica e sua relação com comunicação científica e divulgação científica. A gente explorou a base de conhecimento que ele julga importante para um divulgador científico. A gente falou também sobre trazer convidados que às vezes, para uma entrevista sobre ciência, sobre a área de pesquisa do pesquisador, e esse pesquisador não passar uma informação muito bem embasada, se isso é um problema ou não, como é que ele lida com isso no trabalho dele. Falamos sobre temas controversos, se existem temas que não deveriam ser abordados na divulgação científica ou são perigosos para serem estudados cientificamente. Falamos sobre o papel dos intelectuais e da ciência na sociedade como um todo. Falamos sobre vieses na divulgação científica, se ele tenta evitar eles ou não e como ele lida com essa questão. Falamos sobre fake news, que é um tema da divulgação científica em geral, de lutar contra as fake news, e se faz algum sentido isso, frente às perspectivas de pesquisadores que ele já trouxe no canal dele. E por último, a gente conversou bastante sobre divulgação científica em geral, quando ela é focada na luta contra pseudociências ou na luta contra religiões em geral, se isso faz sentido, o que a ciência tem a dizer sobre isso. E agora o Bruno vai falar um pouquinho mais sobre o Ricardo Lopes. Beleza, Caião. Bom, o Ricardo ele é natural de Portugal, ele possui graduação e mestrado em medicina dentária, possui 2 livros publicados, um de ficção e outro da área da saúde, e em 2017 ele começou seu podcast Dead Center, o Ocidente, onde entrevista acadêmicos e cientistas internacionais de diversas áreas, desde artes e filosofia até ciências sociais e biologia. Hoje já acumula mais de 640 entrevistas, incluindo nomes de peso do universo científico global. Bom, é isso, pessoal. Fiquem aí com mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite para vir no podcast, bater mais um papo. Ora, essa é sempre um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez e gosto muito também do vosso programa, portanto, parabéns pelo trabalho que têm feito e obrigado por me convidarem outra vez. Opa, obrigado, valeu. Obrigado. E, Ricardo, vamos começar. A gente queria saber de você o propósito do seu trabalho de comunicação, divulgação científica, né? Então você já está indo aí para 650 quase entrevistas e a gente queria saber de você o propósito disso, assim, o que você imagina, o que você vê desse trabalho, ou por que você faz esse tipo de trabalho hoje? Bem, é assim, eu comecei a fazer isto principalmente, eu comecei em 2018, no fim de 2017 foi quando tive a ideia de começar isto, porque andava a ver outras pessoas, talvez já tenha referido isto um pouco da primeira vez que nós conversámos, mas já andava a seguir o trabalho de outras pessoas que faziam mais ou menos o mesmo, mas como eu desde os meus 17, 18 anos que tenho andado a ler bastante sobre principalmente ciências sociais e filosofia, decidi em 2018 tentar começar um canal para focar-me principalmente em falar com académicos, pessoas especializadas de cada área, de cada tema, para ver onde é que isto ia, está a correr bem e então aquilo que se tem tornado, porque eu ao início não tinha assim uma ideia muito, muito concreta do tipo de formato nem do público-alvo que eu queria, mas com o tempo, de uma forma mais ou menos orgânica, o público-alvo acabou por se tornar muito nas pessoas nos estudantes universitários, nos graduados e nos que ainda não têm graduação e em alguns professores universitários também, e depois em termos do público no geral, mais aquelas pessoas que costumam ler bastante e seguir as áreas ou os tópicos em concreto que eu abordo no canal com os entrevistados. Mas acabou por se tornar isso com o tempo, porque eu reparei que o tipo de pessoas que eu entrevisto, o grau de rigor com que faço a entrevista e até mais ou menos a terminologia que uso, porque eu tento usar sempre o mais possível os termos técnicos, muitas vezes peço aos convidados para explicarem, principalmente para as pessoas que não são da área, embora possam também ser académicos ou intelectuais, mas por causa do nível e também do facto de eu realmente focar-me bastante no trabalho científico deles, nos livros e
nos artigos publicados em revistas científicas, o público acabou por organicamente se tornar esse. Então também é para esse hoje em dia que eu direciono mais as minhas entrevistas, porque eu a certa altura até podia ter pensado que talvez eu pudesse baixar um pouco o nível ou ser um pouco menos rigoroso, ou então convidar mais pessoas fora do meio académico, mas como se tornou esse o público, e como eu também gosto de manter ou de tentar manter esse nível, é assim que está a correr. Legal. E qual que é o papel dentro do universo científico assim, que você vê do seu trabalho? Cara? Você vê assim como uma forma de trazer um público diferente ou de expandir mais esse universo acadêmico para um público geral ou simplesmente uma extensão do meio acadêmico em redes sociais ou em meio de áudio? Como é que você se vê dentro desse universo científico? Cara? É assim, por causa, como eu disse, esse público ter se tornado organicamente o meu público-alvo, acaba por ser mais a extensão do meio académico para as redes sociais ou para a internet no geral. Mas também tento sempre, até porque, como eu disse, apesar de tentar manter o nível mais elevado possível, muitas vezes tento que os convidados e eu próprio falemos nos termos mais simples possíveis, sem perder o rigor. Também penso que acaba por ser um pouco uma tentativa de fazer atrair pessoas para os temas científicos sobre os quais eu entrevisto pessoas para o canal. Portanto, legal. Eu imagino que alguns pegam suas aulas para algumas aulas da universidade, né? Algumas entrevistas para algumas aulas. Sim, isso por acaso é verdade. Por acaso já imagino. Não, mas é mesmo verdade. Por acaso já tive pessoas a dizerem, tanto professores como estudantes universitários, professores, até já alguns me disseram diretamente que usaram entrevistas minhas e colocaram-nas como parte dos materiais para aulas que dão na universidade, e também já tive estudantes universitários a dizer que ou um professor deles lhes deu como tarefa ver uma entrevista minha, ou então legal, que eles próprios, enquanto andaram a tirar o curso, porque como o canal já vai com mais de 4 anos, por acaso já aconteceu ter pessoas que me disseram que ao longo de, por exemplo, o mestrado inteiro, andaram sempre a ver as minhas entrevistas e que isso as ajudou também a ter contacto com material da própria área que elas andavam a estudar e conhecer novos investigadores, novos artigos, novos livros e etc. Eu vejo como uma biblioteca virtual, assim, até mesmo pesquisadores que eu vou ver alguma coisa, já vou direto no seu canal e você vai lá, você já fez a entrevista com o cara. Obrigado, pelo menos é isso que eu estou a tentar. Sim, exatamente. E Ricardo, como que você, como a ideia a gente bater esse papo aí sobre divulgação científica, né? Como que você enxerga a questão da comunicação científica, né? Você acha que a comunicação científica ela realmente ajuda no processo de alfabetização científica, de entender ciência? Ou são caminhos distintos, cada um tem seus propósitos diferentes? Como que você enxerga isso? Pois, é assim, para mim é um pouco complicado, é uma questão complicada, porque eu vou explicar, porque por um lado, para pessoas que já estão familiarizadas com o método científico, e é por isso que também me ajuda bastante que o meu público-alvo principal sejam estudantes universitários e professores universitários, porque obviamente pelo menos das áreas deles já estão familiarizados ou devem estar com a metodologia científica. Provavelmente essas pessoas tiram muito mais proveito, porque também elas próprias até sabem avaliar a informação para verificar até se quiserem se aquilo que cada um dos meus entrevistados diz no canal corresponde à verdade ou se os artigos referidos realmente vão de encontro àquilo que a maior parte da literatura sugere ou se vão contra e as limitações que eventualmente têm. É óbvio que é importante que as pessoas saibam avaliar tudo isso e é uma coisa que não há tempo para entrar em detalhe no canal, porque senão teria que fazer um episódio para cada artigo e isso aí é inviável. Portanto, a divulgação científica, penso eu que serve mais para
no meu caso, principalmente devido ao nível a que eu faço as coisas, para informar quem já está dentro de cada um dos assuntos, ou faz parte de cada área, ou então quem é cientista de outra área, mas quer talvez entrar mais num determinado tópico, ter ali talvez algumas vezes uma espécie de introdução ao tópico e depois ir procurar mais, ir informar-se mais. Para o público no geral, é assim, o que eu posso dizer é que, tendo em conta o trabalho que eu faço, penso eu que as pessoas podem confiar o máximo possível que a informação que aparece no meu canal é ciência rigorosa. Portanto, qualquer curiosidade, qualquer coisa nova que lá aprendam, em princípio está de acordo com aquilo que a melhor ciência diz, em princípio. Agora, é aquilo que eu digo, eu acho que na divulgação científica as pessoas têm que ter principalmente dois cuidados. Primeiro, têm que saber o seu público-alvo, porque se for o público no geral, têm que adequar a forma como falam e o nível de exposição a esse público. Por exemplo, até há uns vídeos interessantes no YouTube, não me lembro agora qual é o canal exatamente, num deles até aparece o Sean Carroll, que é um físico teórico dos Estados Unidos, que tem também um canal de entrevistas que ele faz, e aparece a mesma pessoa a ensinar o mesmo conceito a pessoas de 5 ou 6 níveis diferentes. Por exemplo, uma criança de 5 anos, uma criança de 12 anos, uma pessoa que acabou o secundário, nós aqui em Portugal chamamos o secundário, quando acaba o 12º ano, antes de ir para a universidade, um estudante universitário e um professor da área, por exemplo, estar a explicar o mesmo conceito a essas 5 ou 6 pessoas diferentes. E algumas dessas pessoas têm muito jeito para fazer isso e realmente conseguem adaptar e mesmo às crianças mais pequenas conseguem explicar de uma maneira que elas percebem sem perder exatamente o rigor, mas isso é preciso aprender a fazer isso. E depois também é importante as pessoas terem um mínimo de bases acerca de como avaliar evidência científica, porque senão, quer dizer, pode estar a fazer a divulgação científica que nós quisermos, mas até pode acontecer as pessoas nem sequer aceitarem a informação porque nem a sabem avaliar, por mais rigorosa que ela seja, certo? Sim. E o que você vê como fundamental em termos de conhecimento, Ricardo, para fazer divulgação científica? Assim? Você acha, por exemplo, entender psicologia humana é uma coisa que você acha importante? Quais são as bases que você acha importante nessa hora de fazer divulgação científica para você? Enfim, que você acha interessante de saber de comportamento humano, por exemplo, na hora de fazer a divulgação? É assim, para além daquelas coisas que eu já disse, de ter a capacidade de comunicar a mesma informação a pessoas diferentes e com níveis de conhecimento diferentes, que isso eu acho que é muito importante para quem comunica para o público, no geral, que não é muito o meu caso, mas há quem o faça. Isso é muito importante. Depois, em termos da psicologia humana, por exemplo, eu penso que a entrevista que eu fiz irá sair em setembro. Na data em que nós estamos a gravar, eu ainda não a gravei, vou gravá-la amanhã, aliás, com o Dr. Daniel Willingham, que ele escreveu um livro, Why Students Don't Like School, e é um livro muito interessante porque como é que eu ia dizer, conselhos baseados em evidência de psicologia e neurociência acerca de como melhor transmitir informação e promover a aprendizagem, nesse caso dos alunos, mas há coisas há coisas básicas que têm que se ter em consideração, como por exemplo, tem que se ter em atenção os vieses das pessoas, tem que se lhes ensinar a metodologia científica. E depois também há coisas, mas essas são muito mais complicadas de controlar. Como, por exemplo, muitas vezes as pessoas rejeitam conhecimento científico simplesmente porque vai contra os seus valores morais, políticos, religiosos e etc. Mas isso, enfim, pode haver maneiras de contornar isso, mas eu acho que é muito complicado
E quer dizer, não é da responsabilidade de quem comunica ciência. As pessoas não podem também assumir a responsabilidade, porque é uma coisa demais de exigir das pessoas assumir a responsabilidade de mudar os valores políticos ou morais das pessoas ou torná-los neutros para elas conseguirem aceitar informação científica que vai contra os seus valores ou crenças. Por isso, quer dizer, para mim há todos esses aspectos a ter em consideração, mas alguns realmente são resultado de dinâmicas sociais, políticas e, enfim, o divulgador científico não consegue ter controle nenhum sobre esse tipo de coisas. E até se formos a ler, por exemplo, livros escritos por céticos e até pessoas que escrevem livros acerca de como abordar negacionistas da ciência ou pseudocientistas ou assim, é assim, todos eles acabam por admitir que há grandes limitações nisso e que não conhecem nenhuma abordagem que seja infalível na comunicação de ciência. Há sempre pessoas que inevitavelmente vão rejeitar aquilo que nós estamos a comunicar. Então você acha que existe uma certa limitação quando a gente fala das pessoas entenderem perspectivas científicas, Ricardo, por tudo que você explicou aí de características de vieses, morais e tudo mais? Se há uma limitação... Pode repetir a pergunta, por favor, não sei se... Se você acredita que existe uma certa limitação quando a gente fala de trazer o conhecimento científico para a população como um todo, na população em geral. Então, pelo que você trouxe e tudo que você já estudou de comportamento humano, existem realmente certas limitações que a sociedade apresenta, como vieses, as pessoas apresentam, vieses, questões morais, que dificultam a população como um todo, né? Passarem a entender perspectivas científicas. Né? Ou até inteligência também, sim, né? Sim, a inteligência, que falámos na nossa conversa anterior, falámos muito disso também, mas eu queria aqui reforçar uma coisa, até quando se fala, ou quando se diz que isto são fenómenos psicológicos que afetam as pessoas, são mesmo as pessoas no geral, todas as pessoas, não são só as pessoas que são cientificamente iletradas, por exemplo. Esses vieses afetam também os próprios cientistas, os próprios investigadores ou pesquisadores, e isso nota-se até na produção científica. Por exemplo, aquilo que aconteceu recentemente na década passada da crise de replicabilidade, que afetou principalmente as ciências sociais, mas foi pela ciência no geral, a medicina e a física também um pouco, até mesmo as ciências mais eu não quero chamar-lhes mais rigorosas, mas a ciência assim mais hardcore, digamos assim, como a física e a química, até essas foram um pouco afetadas, porque as pessoas também têm os seus vieses e há áreas em que isso é mais evidente, como por exemplo as ciências sociais e às vezes até a biologia, as ciências comportamentais no geral, porque às vezes até as pessoas têm vieses políticos e assim de vários tipos, podem ser mais conservadores, podem ser mais progressistas, às vezes também há feministas e assim que, enfim, não apreciam muito determinadas conclusões e depois vão à procura de tentar refutar e às vezes tentam refutar de uma maneira que não é muito rigorosa. Acontece muito isso e até é por isso também que eu acho que na ciência, como instituição, é muito importante haver diversidade ideológica para tentar contrabalançar, porque senão, se fosse toda a gente no mesmo sentido, acontecia muito mais frequentemente aquilo que aconteceu recentemente na psicologia, particularmente na psicologia social, por exemplo, que foi durante muito tempo dominada por pessoas com ideologia de esquerda e agora está um pouco um caos. Há muita informação da psicologia social que já não é possível confiar. Neste momento há psicólogos sociais que estão a fazer muito bom trabalho agora para rever toda essa literatura e tentar perceber aquilo que é válido e o que é que não é, mas corre-se sempre o risco de uma coisa dessas acontecer ou voltar a acontecer. É interessante. Eu e o Caio, a gente sempre conversa essa questão das instituições, né? Porque se realmente essa população como um todo tem essa certa dificuldade, né, por tudo que a gente já debateu e tudo mais,
as instituições têm esse papel de criar esse papel de confiança, né? E como você disse, essa questão de ter essa balança dentro essas balanças ideológicas e de conhecimento, de ideias, dentro das instituições também é importante para criar essa noção mais ampla, né? Não só como um dos lados em passar informação, em passar conhecimento. Sim, concordo. E aí, nesse caso, você acha que psicologia política, o entendimento de psicologia política seria algo interessante para a maior parte para todo mundo que faz ciência, vamos dizer assim? Você acha que teria que ser já que a diversidade de perspectivas e ideológicas é uma coisa importante, né, dentro de, acho que, número de pessoas que você já entrevistou, né, uma síntese aqui que você está trazendo, você acha que a psicologia política poderia ser uma base de entendimento por parte dos divulgadores ou quem faz ciência em geral? É assim, com certeza que é importante, mas eu em relação a isso vou dizer uma coisa que se calhar não é muito popular para os cientistas e para os psicólogos no particular, que é, e para os divulgadores de ciência, que é, sim, eu acho que é importante ter noção dos vieses que existem e também ter a noção de que os valores políticos provêm, quer dizer, aquilo que eu vou dizer agora pode não ser 100% correto, mas pelo menos há muita evidência para lhe dar base, que é, há uma forte evidência de que os valores políticos provêm de formas de processar informação que são inatas e estão ligados a valores morais e ao trabalho do Jonathan Haidt, como devem conhecer, do Righteous Mind, por exemplo, o livro dele que fala das 5, 6 fundações morais que existem e de como nós darmos mais valor a umas do que as outras nos faz virar mais para a esquerda ou para a direita, ou ser mais libertários ou autoritários, por exemplo. É importante ter noção disso. Agora, eu acho que muito mais importante do que isso é as dinâmicas sociais dentro da própria instituição que é a ciência, e daí a importância da diversidade ideológica, porque eu sou muito cético no que toca à capacidade das pessoas individualmente, por si próprias, conseguirem manter os seus vieses sob controle. Porque, por exemplo, só para dar um exemplo, isto é um pouco anedótico, mas já não me lembro exatamente de quando, talvez 2019 ou assim, houve um ano em que o Sam Harris, para o podcast dele, falou com o Daniel Kahneman, que foi um dos principais autores da literatura sobre vieses e heurísticas na psicologia. Ele até ganhou o Prémio Nobel da Economia, e ele a certa altura perguntou-lhe, então depois de ter feito esse trabalho de décadas sobre vieses e heurísticas, acha que é mais imune a eles do que a pessoa comum? E ele disse assim, não, eu acho que não, sinceramente. Não, porque isto são coisas muito complicadas da pessoa ter controle sobre individualmente. Isto tem que ser um trabalho muito social e em termos de como a instituição funciona e o que é que promove em termos de debate de diferentes perspectivas, porque sim, uma pessoa pode ter noção, mas mesmo assim quando chega a hora de realmente avaliar a informação, muitas vezes nem dá conta que já está sob controle dos seus próprios vieses. Portanto. Até puxando, Ricardo, um dos temas que a gente queria abordar contigo, seria de como, vamos dizer assim, por que as pessoas têm tanto porque quando a gente está falando de diversidade de opiniões numa instituição científica, seja lá qual for, eu acho que as pessoas de um lado do espectro, ou qualquer um dos lados do espectro, vai ter uma coisa assim, mas se eu trazer essa pessoa para cá, ela vai ter uma certa notoriedade e isso pode dar em catástrofe lá na frente, né? Faz sentido esse medo, porque o que eu vejo em geral aqui no Brasil, em geral na parte de divulgação e até instituições acadêmicas, é isso assim, tipo, se dá voz para um desses indivíduos,
acabou, entendeu? O mundo vai acabar porque todo mundo vai ouvir, vai acreditar no cara e ferrou. Já era, né? Estamos dando espaço para uma coisa muito negativa. O que você pensa dessa perspectiva? Ou o que tem de perspectivas científicas que freiam esse tipo de percepção ou que dão uma percepção muito diferente dessa? É assim, eu compreendo a preocupação dessas pessoas. Eu compreendo a preocupação de, por exemplo, dar palco a alguém que apenas seja motivado ideologicamente para comunicar informação que vai de encontro aos seus valores políticos, morais, religiosos e etc. Eu compreendo isso, porque realmente, particularmente num contexto, por exemplo, de polarização política, dar palco a pessoas que promovam valores, enfim, eu agora aquilo que vou dizer são valores de esquerda, que eu vou promover aqui um pouco, mas enfim, é o que é. Dar palco, por exemplo, a pessoas que transmitam informação errada e que promova uma agenda política, sei lá, por exemplo, de extrema-direita, como, por exemplo, informação a ver com diferenças entre homens e mulheres, ou diferenças entre raças, ou diferenças até entre estratos socioeconómicos, pode até acontecer. Isso aí pode ser facilmente usado por pessoas que acabam por posicionar-se no mesmo polo político para reforçarem ainda mais as suas ideias e até fazerem uso e abuso da ciência para promoverem a sua ideologia política. Portanto, eu compreendo a preocupação e no sentido oposto, em relação à extrema-esquerda e até em relação à esquerda no geral, eu compreendo a mesma preocupação se for alguém de direita a manifestá-la. Eu compreendo isso. Agora, é assim, em relação à liberdade de expressão, eu acho que num contexto académico, pelo menos, as pessoas devem poder exprimir as suas ideias. Mas, e para mim isto é um grande mas, a liberdade de expressão, principalmente se estivermos a falar no contexto da ciência, também não é poder dizer qualquer coisa. Porque, por exemplo, até para publicarmos um artigo científico numa revista, com revisão por pares, aquilo passa por um processo rigoroso de avaliação para verificar se realmente se tratava de um estudo, se foi realizado com o máximo de rigor, a cumprir com os parâmetros e na introdução, por exemplo, se a literatura relevante foi referida ou se não tem relevância, etc. Portanto, as pessoas na ciência também não se manifestam de uma forma completamente livre. Isso aí é uma ilusão. Quem disser que na ciência a liberdade de expressão é absoluta está a mentir, pelo menos na minha opinião. Isso não existe. Noutras áreas da academia, talvez seja mais verdade. Enfim, depois também, claro, há pessoas que tentam silenciar este ou aquele tipo de ideias e pode-se discutir se deve silenciar algumas ideias ou não, dependendo do efeito que possam ter a nível social, mas a nível científico, eu diria que as pessoas devem ter o direito de expressar as suas ideias à vontade, desde que cumpram com o rigor exigido do método científico, porque senão estão só a dizer coisas para o ar que não têm qualquer valor, e isso para mim não é o tipo de liberdade de expressão que interessa. Sim. Sim. Faz sentido. E Ricardo, assim, quando a gente fala dessas opiniões, né, dessas ideias que são debatidas e tudo mais, como que você vê esse fluxo de informação, pelo que você já vem estudando também sobre questão de comportamento humano, as pessoas que você entrevistou? Realmente as ideias, a gente pode dizer que as ideias mudam o mundo e ela tem esse poder mesmo? Até pensando no papel, né, da sua perspectiva a respeito do papel do cientista, né, do intelectual na sociedade como um todo. Desse poder, né, da informação, da ideia, né, em gerar alguma mudança com a divulgação e até com as entrevistas que você faz, como você enxerga isso?
Uhum. Bem, eu acho que é sempre um bocado complicado dizer até que ponto realmente as pessoas absorvem a informação científica. Porque uma coisa é, por Uhum, exemplo, aprender na escola a teoria da evolução, por exemplo. Mas uhum, isso não quer dizer que as pessoas tenham mesmo internalizado e aceitado a teoria da evolução. Por exemplo, eu também já cheguei a falar com pessoas que, sim, acreditavam que a teoria da evolução era verdadeira, mas se fosse a perguntar-lhes, não sabiam explicar sequer bem o que era a teoria da evolução, e também pessoas que aprenderam a teoria da evolução na escola, mas, enfim, tal como outras coisas que as pessoas aprendem na escola que não lhes interessam muito, fizeram aquela disciplina ou aquela cadeira, seguiram para a frente e não acreditam nem aceitam na teoria a teoria da evolução. Portanto, é assim, simplesmente estar a comunicar a informação por si, eu não acho que seja suficiente. Porque, mais uma vez, as pessoas aceitarem ou não determinadas coisas também tem muito a ver com como a sociedade está estruturada. E eu não acredito, sinceramente, que as ideias em si mudem muito a sociedade, até porque, enfim, tudo bem que alguém pode vir dizer que hoje em dia as pessoas são expostas muito mais diretamente a informação científica e mais informação, por exemplo, através da internet e das redes sociais e na escola, porque hoje em dia, enfim, a maior parte das pessoas, pelo menos nos países mais desenvolvidos, frequenta a escola, pelo menos até um determinado grau, e já tem mais contacto com a informação científica e ideias dos intelectuais, dos filósofos e etc. Agora, até muito recentemente na história, uma muito boa evidência de que as ideias provenientes de intelectuais e de cientistas especificamente muito provavelmente não contribuíram para mudar a sociedade é que, se fosse esse o caso e se, por exemplo, por serem expostas a determinadas ideias as pessoas mudassem ou fosse possível planear sociedades baseando-se nas ideias de filósofos, cientistas e etc., então não precisaríamos sequer de disciplinas como sociologia e antropologia para tentar perceber quais são os fatores que influenciam como a sociedade se estrutura e as relações que as pessoas estabelecem umas com as outras e etc. Não precisaríamos dessas disciplinas. E outra coisa engraçada é que normalmente aquilo que se descobre nessas disciplinas acerca de o que realmente influencia o comportamento das pessoas não, muitas vezes não tem nada a ver com ideias, nem com aquilo que pessoas que especulam fora da ciência dizem acerca daquilo que influencia o comportamento humano e a forma como as sociedades humanas se organizam. Portanto, isto tudo para dizer que eu sou, pelo menos até certo ponto, cético em relação ao poder que as ideias têm. Sim. Uma coisa que a gente discute muito entre a gente é como algumas pessoas aqui no Brasil e no meio científico, também divulgação científica, parece que levam isso a ferro e fogo, assim, né? Que as ideias vão se alastrar e vão tomar conta de tudo e vão ocasionar a grande mudança que a gente quer e tudo mais. E acho que tem várias questões, até mesmo na pandemia, que a gente vê países desenvolvidos e com um nível de educação muito alto e com uma resistência maior que no Brasil, por exemplo, a tomar vacina, por exemplo, parte da população, né? Então você tem inúmeros outros fatores econômicos, ecológicos, enfim, que entram que entram no jogo e que às vezes a ideia, tipo, ela se alastra, mas porque ela vai de encontro com outros fatores, né? E aí se acha que a ideia que foi a propulsora daquele comportamento. Sim, aliás, as ideias muitas vezes vêm na sequência dos fatores a que as pessoas são expostas, ou das condições a que elas são expostas. Só para dar um exemplo muito rápido e muito simples, já não me lembro exatamente de qual é o
o livro ou o escrito em que o Voltaire fala disto, mas há um determinado ponto na obra do Voltaire em que ele diz que ele observa, por exemplo, em Londres, no século XVIII, salvo erro, a diversidade de pessoas que lá havia, de mercadores, por exemplo, de diferentes raças, diferentes religiões e etc. E depois há quem associe ideias de direitos humanos e respeito pela diversidade ao Voltaire. A questão aqui é que ele foi exposto a esse ambiente, ou seja, a mim não me parece que haja grande evidência de que ele tenha simplesmente tido essas ideias a pensar sentado no cadeirão. eu acho que na altura em que ele teve as ideias, já a sociedade, naquele caso inglesa, estava a caminhar para uma situação de maior diversidade étnica, religiosa, de raça e etc. Entendi. E Ricardo, como é que você lida, é uma coisa que eu discuto também com o Bruno aqui no nosso podcast, quando você, enfim, você entrevistou 600 e poucas pessoas já, né? Com certeza você já, acho que deu de encontro com alguma perspectiva de quem você está entrevistando, que você sabe que não é muito bem embasada cientificamente e, assim, eu queria saber de você se você se sente responsável por deixar essa pessoa passar essa perspectiva adiante, ou simplesmente faz parte dessa diversidade de perspectivas no meio científico e que em seguida você vai ter uma outra pessoa que vai falar algo diferente daquilo e deixa para o ouvinte. Como é que você vê esse processo para você, cara? É assim, nestas 600 e tal entrevistas que eu já fiz, na verdade houve 2 que eu não publiquei. Houve 2 que não publiquei mesmo. Porque para mim foi, não, isto já é exagerado, isto vai contra o mais mínimo rigor científico, não dá. Foram só 2, duas em 600 e tal, portanto acho que o número é bastante bom. Agora, de qualquer maneira, é assim, para já, não sou eu próprio a decidir, aquilo que é mais cientificamente válido ou inválido. Portanto, às vezes tenho no meu canal entrevistados que vêm com perspectivas sobre determinados temas, assuntos, para as quais eu acho que não há assim tão boa evidência científica em comparação com outras perspectivas ou abordagens, mas eu entrevisto-os na mesma, primeiro porque penso que aquela pessoa, a abordagem ou a perspectiva que ela tem é digna de ser considerada cientificamente. Ou seja, ela está na mesma... ou desenvolveu, por exemplo, uma hipótese que é cientificamente válida, pode depois de ser testada ou avaliada, descobrir-se que não é uma hipótese correta, mas tem que se considerar na mesma. E então, eu muitas vezes entrevisto pessoas com essas perspectivas que eu acho que não têm tanta evidência para lhes dar a base, entrevisto-as na mesma, porque eu acho que são perspectivas interessantes e também para dar a oportunidade às pessoas de ter contacto com elas e avaliarem elas próprias a informação. E no meu caso, como eu disse ao início, como o canal acabou por dirigir-se no sentido de o público-alvo se tornarem mais estudantes universitários e professores universitários e pessoas que leem e seguem ciência, eu acho que acaba por ser útil, mesmo que aquela hipótese esteja errada, mas ainda não está naquele momento errada, porque foi formulada, mas, enfim, ainda não se testou o suficiente para realmente saber que está errada, as pessoas poderem considerá-la e avaliarem elas próprias a informação, porque, mais uma vez, não vou ser eu, muito menos eu, no meu canal ou podcast, a determinar aquilo que é a ciência correta ou errada. Isso aí é a comunidade científica no seu todo a fazê-lo, nunca é um só indivíduo, muito menos eu. Excelente, sim, faz todo sentido.
A gente ainda não chegou nesse ponto de escolher nenhuma entrevista, né, Caio? Mas Não, a não, gente não. já A gente discute discordamos. algumas coisas, né, assim, enfim, que depende de quem você está entrevistando, tem um viés político muito forte, eu já tenho uma militância política mais forte, então... Mas assim, a gente não... Nosso papel também é de entrevistar, né, não é um debate também, né? Então a gente meio que entrevista, passou, e a gente tenta trazer uma pessoa com uma perspectiva diferente depois, enfim. Mais recentemente a gente fez isso também com tópicos diferentes e tal, então... Mas é isso, né? Acho que o público... E a comunidade, acho que a comunidade científica, se a gente quer ter diversidade de pensamento também, acho que a comunidade como um todo que vai julgar e não vai ter unanimidade nenhuma e não vai ser a gente que vai dar qualquer tipo de parecer quanto a isso, né? Muito longe Não, disso. claro, aliás, por isso também é que no meu caso, apesar de já ter feito quase 700 entrevistas, só houve 2 que eu não publiquei mesmo, porque para mim Sim. aquilo já era demais, já ia para lá de tudo aquilo que é razoável. Portanto, essas 2 não deu mesmo, não aceitei publicá-las. Sim. E por curiosidade, você falou para elas o quê? Você falou, olha, não deu, ou você cancelou antes? Ou... Não, eu por acaso calhou fazer as entrevistas até ao fim, mas depois disse-lhes mais ou menos aquilo que vos disse agora aqui. Pronto, e ficou assim. Legal. Perfeito. Bom saber. Ricardo, a gente queria saber a sua opinião também de alguns pesquisadores quando eles saem um pouco da sua especialidade, né, para escrever alguma coisa, ou até mesmo nas entrevistas que você já fez, quando as pessoas saem um pouco da sua especialidade para debater, para escrever, para falar sobre temas mais gerais. Normalmente eles acertam, nas entrevistas também você vê que eles têm um bom conhecimento mais amplo, ou às vezes acaba saindo da especialidade e não tendo um rigor assim, nessa divulgação de informação. Isso é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, uma coisa que eu tento fazer é preparar as entrevistas e a convidar as pessoas, mas principalmente a preparar as entrevistas, é evitar fazer perguntas que saiam da área de especialidade da pessoa. Por exemplo, às vezes faço isso um pouco quando a entrevista é sobre um livro, e muitas vezes as pessoas, quando escrevem livros, falam do trabalho também de outras pessoas e muitas vezes abordam também áreas que não são as suas áreas de especialidade, mas muitas vezes eu faço algumas perguntas mesmo sobre essas áreas, porque assumo que como a pessoa abordou isso no livro é porque deve ter o mínimo de conhecimento e conseguir falar sobre o assunto. Aí eu expando um bocadinho mais o leque, digamos assim. Mas aquilo que eu tento é mesmo focar-me em praticamente todas as minhas entrevistas e mesmo muitas vezes aquelas que envolvem livros na área de especialidade da pessoa. Portanto, logo aí eu filtro muita coisa que... aliás, até, e entrando já no segundo ponto que eu ia referir, como a maior parte das pessoas que entrevisto são cientistas e académicos, elas próprias normalmente têm muita noção daquilo de que sabem falar, daquilo que não sabem e dos seus limites. Portanto, até algumas vezes nas entrevistas, e isso aparece mesmo na entrevista, se repararem, acontece eu às vezes fazer uma pergunta, sei lá, por exemplo, se estivermos a falar de psicologia do desenvolvimento e eu estiver a falar com uma pessoa que tenha uma abordagem mais focada na socialização, e eu, por exemplo, sei que há informação da genética comportamental que se calhar vai contra aquilo que a pessoa está a dizer, contradiz um pouco, ou se calhar complementa um pouco e não é só socialização ou qualquer coisa assim. Eu algumas vezes confronto a pessoa com isso e a pessoa simplesmente diz, olha, não sei o suficiente sobre a área, não sei avaliar, não sei dizer se está certo ou se está errado. Algumas vezes dizem que vão informar-se um pouco mais, que vão ler mais, portanto até as próprias pessoas que eu costumo entrevistar, e nisso eu tenho sorte, colocam um filtro naquilo que dizem e são capazes de dizer não sei, ou não sei o suficiente, ou então vou especular um pouco, mas isso não é para levar assim muito a sério. Portanto, as pessoas nesse sentido também costumam ajudar-me.
Não. E Ricardo, essa questão de que você traz um público diverso, né? Um público entrevistado diverso, provavelmente de coisas que você às vezes não concorda, e que você faz questão de dar espaço para as pessoas falarem sobre sua pesquisa e sua área, né? Você se policia disso? Assim, você se força a fazer isso, alguma coisa que você já se acostumou, ou até a questão de mudança de opinião também dentro desse processo, até juntando duas questões aqui. Enfim, eu queria até conversar, umas coisas que eu falo também com o Bruno aqui, disso, né? Tem um custo para você mudar de opinião, ou tem alguma coisa que você faz para baixar esse custo de mudança de opinião? Eu queria saber de você essa dinâmica, como é que funciona. É assim, se estivermos a falar de informação científica, se as pessoas me apresentarem evidência que eu considero que é suficientemente boa e sólida, sim, eu não tenho problema algum em mudar a minha posição, mudar de opinião e achar que se calhar aquela perspectiva ou aquela abordagem ou aquela hipótese é que está certa e não aquilo que eu achava. Eu não tenho problema nenhum. Uhum. E é isso até o foco do meu canal. Agora, por exemplo, se forem pessoas com perspectivas políticas ou morais diferentes das minhas, e também não tenho problema nenhum que as expressem se for no contexto da ciência. Por exemplo, pode acontecer alguém ter uma hipótese ou ter desenvolvido uma hipótese que, enfim, desenvolveu-a por ser mais conservador em termos políticos. Isso para mim não tem problema nenhum. Para mim a única coisa que interessa é se a hipótese realmente é válida ou não, se vai de encontro àquilo que nós sabemos do resto da literatura ou não. Não me interessa propriamente se a pessoa derivou de ser mais conservadora, mais liberal, mais de direita, mais de esquerda. Isso não me preocupa. E voltando, por exemplo, àquilo que eu referi daquelas duas entrevistas que eu não publiquei mesmo, isso não teve nada, absolutamente nada a ver com divergência ideológica. Eu não tenho problema em conversar com pessoas que têm valores políticos, morais, religiosos completamente diferentes dos meus, até os opostos. Não tenho problema nenhum com isso. No caso, eu a excluía, decidi não as publicar mesmo, mas é porque, em termos do que dizia respeito ao rigor científico, para mim não existia ali nenhum. Portanto, se chegamos a esse nível, eu não aceito esse tipo de coisa e nem sequer publico. Felizmente, só aconteceu 2 vezes em quase 700 entrevistas e espero que continue assim, mas isto tudo para dizer que eu não tenho problemas em ouvir hipóteses que vão contra aquilo que eu acho que está correto, de que tenham uma boa base, um bom suporte. Também não tenho problema nenhum em conversar com pessoas que tenham valores completamente diferentes dos meus e não é por isso, nem nunca foi que eu as vou excluir do meu canal ou de vir ao meu canal ou terem uma conversa comigo no meu canal ou noutro sítio qualquer, não tenho problema nenhum com isso. Só tenho problema quando realmente não cumprem com o mínimo de rigor científico ou académico, se tratar de filosofia, por exemplo. Legal. A gente conversa muito, assim, outro dia eu estava pensando, Ricardo, porque eu mudo, enfim, conforme eu vou estudando para as entrevistas, sempre tem coisa nova, eu estou mudando de opinião, né? Mas eu fico pensando o que é um negócio meio que a gente se acostuma, mas tem uma dor, né? Assim, tem uma coisinha visceral que você não quer acreditar naquilo. Não sei se acontece com você, mas com o tempo eu vou digerindo e a coisa vai fazendo parte, assim, eu vou falando, a evidência é boa, né? É de qualidade e eu começo a me acostumar com a ideia. Só que o fato também que eu sinto que não tem muito... Por exemplo, eu não me dou com rede social. Então, tipo, não publico minhas opiniões em redes sociais em geral, acho uma perda de tempo, enfim, é uma coisa pessoal minha. Só que ao mesmo tempo eu vejo que eu não tenho um custo de mudar de opinião por causa disso também, porque eu mudei de ideia e ninguém soube nem a ideia anterior que eu tinha, entendeu? Eu já passei 10 vezes de ideia, já reciclei, já mudei umas 10 vezes, mas a pessoa nem sabe porque eu não fico publicando. Então isso me facilita para mim navegar mais o meio científico. Pago um preço por isso, porque a gente engaja menos, muito menos, ou não engaja nada. Eu acho que
Talvez, não sei se seu canal também acaba sofrendo impacto desse tipo de coisa. Você acha que faz sentido essa questão de você não ficar sinalizando para grupo online ou ficar colocando opinião online o tempo todo, viabiliza mais essa mudança de opinião? Ou você acha que eu estou falando coisas sem muito sentido aqui, cara? Não. Eu acho que o que estás a referir faz sentido. Porque é assim, uma pessoa que não manifesta as suas opiniões pode pagar um preço, aliás, se manifestar também pode pagar um preço, depende da opinião que manifestar, né? E de perante quem a manifestar, porque se eu for manifestar opiniões de direita perante pessoas de esquerda, certamente que também pago um preço, ou vice-versa. Agora, mas você acaba engajando esses... Sim, exatamente. Um dos grupos, né, acabam... Não, exatamente, até porque é assim... Para quem faz ciência e divulga ciência, há um aspecto da forma como as pessoas estabelecem relações sociais em que quem o faz acaba por perder um pouco, se for rigoroso, que é porque uma pessoa nunca pode ter grandes convicções, porque dali a pouco pode ter que as mudar. e depois, por exemplo, para já as pessoas gostam quando alguém tem convicções, porque está a sinalizar que pertence a determinado grupo social, político, o que for. E as pessoas que fazem parte desse grupo, obviamente, vão gostar que a pessoa se exprima convictamente daquela maneira e que diga, não, eu acredito mesmo nisto assim e assado, e isto é mesmo assim, e acabou. As pessoas, pelo menos do grupo, para quem se está a sinalizar, gostam disso, as outras obviamente não gostam. Mas depois também, se for uma pessoa com convicções mesmo muito, muito fortes, acaba também por, como vocês dizem, engajar mais, porque, para já, dentro do grupo social que se identifica com aquelas opiniões ou com aquelas posições, torna-se muito popular, se for uma pessoa com convicções muito fortes. E depois, se torna muito popular, os do grupo social oposto também lhe vão dar atenção. Portanto, é por isso que muitas vezes as pessoas que manifestam principalmente opiniões controversas ou são assim, às vezes até um pouco agressivos na internet, com certeza que angariam mais atenção. Aliás, isso é uma coisa de que vamos até provavelmente tocar um pouco mais à frente na entrevista, mas eu tenho entrevistado pessoas sobre como as redes sociais funcionam e desinformação nas redes sociais, fake news e etc. E um dos aspectos que todas elas, se eu bem me lembro, referiram, foi que a internet acaba por ser uma amostra muito enviesada da população no geral, porque ali as pessoas que conseguem mais atenção são uma minoria muito pequena, mas a minoria mais ruidosa, ou seja, aqueles que têm as convicções mais fortes, que são mais agressivos, usando o termo em inglês, os trolls, que vão para lá e querem picar as pessoas e toda a gente, né? Mas acabam por ser aqueles que incendeiam um bocado mais as redes sociais, e depois as pessoas vão às redes sociais e veem que estão sempre as pessoas acabam por não reparar que são sempre a mesma meia dúzia de pessoas ou as mesmas 10 pessoas sempre a fazer os posts mais controversos, mas depois vão lá e o que lhes aparece são sempre os posts com mais likes ou mais comentários ou mais partilhas, estão sempre a ver aquilo e acham, isso na internet é tudo estúpido, afinal, porque toda a gente anda só a falar disso, mas não, acabam por ser só esse pequeno número de pessoas que faz esse tipo de posts, mas sim, no que toca a ciência e a divulgação social, eu acho que uma pessoa acaba por não conseguir tirar proveito desse aspecto da socialidade humana, mas enfim, pelo menos para mim pessoalmente vale a pena perder isso para eu divulgar a ciência de uma forma mais rigorosa tiver de o fazer. Não tenho problemas com isso, prefiro manter o rigor e não andar a incendiar as redes sociais do que o contrário. Portanto, legal. Sim. Eu acho que antes de a gente entrar, né, Caio, essa questão sobre fake news, a dinâmica de rede social e o poder da fake news e tudo mais,
Aproveitando essa questão de mudança de opinião, Ricardo, o que você observa da nossa última conversa, né, quase 2 anos atrás, sobre algo que você falou lá, que provavelmente você poderia falar diferente? Teve alguma grande mudança de perspectiva daquele nosso primeiro bate-papo para cá, na sua opinião? É assim, eu teria de pensar em áreas específicas. É um bocado difícil dizer que tenha mudado muito. Aliás, até porque na altura, eu acho que me lembro quando falámos há quase 2 anos atrás, que eu até referi assim um bocado de passagem que, por exemplo, no que diz respeito à psicologia evolutiva, já tinha assumido uma posição mais equilibrada em relação a considerar também a influência da cultura, por exemplo, mas isso foi uma mudança que já tinha acontecido há 2 anos atrás. Desde esses 2 anos, é assim, pelo menos que eu me lembro, porque também às vezes já começa a ser um bocado complicado lembrar-me de tudo aquilo de que falo no canal e de toda a gente que eu entrevisto, já são quase 700 entrevistas. É assim, não me consigo lembrar de nada específico, pelo menos que eu tenha reparado que mudei muito de opinião. Acho que não. Talvez, quer dizer, eu também não me lembro ao certo se tinha uma opinião muito forte em relação a isso, há 2 anos atrás, por exemplo. Mas como, principalmente neste último ano, 2021 mais, mas agora em 2022 também um pouco, como vocês próprios repararam e vão fazer uma pergunta sobre isso, eu foquei muito nas redes sociais e na comunicação virtual e nas fake news e na desinformação. É assim, como eu disse, eu não me lembro se tinha uma opinião diferente, mas pelo menos agora tenho uma ideia muito mais clara de como funcionam as coisas nas redes sociais e de como se deve lidar ou não com desinformação, porque infelizmente no que toca a esse assunto específico, de forma um bocado curiosa, acaba por haver desinformação acerca da desinformação na parte dos divulgadores científicos e do pessoal da comunicação da ciência. Por acaso isso acontece, e nesse aspecto não sei se mudei mesmo de opinião, porque não me lembro ao certo da opinião que tinha. Provavelmente não era uma opinião muito forte para eu não me lembrar, mas agora pelo menos tenho isso muito mais claro na minha mente, e sim, eu acho que isso foi uma mudança que ocorreu nos últimos 2 anos, por exemplo. Então vamos entrar nesse tema aqui no Brasil é uma constante isso, né? Divulgadores científicos lutando contra fake news, enfim, tem todo um gasto de energia com isso, e até por navegar o seu canal e acompanhar ele o máximo que a gente consegue, a gente viu, né, entrevistas importantes sobre esse tema. E se acha, faz sentido, de pesquisadores que você já conversou, faz sentido essa luta contra a fake news, a fake news como um problema? Que síntese você pode trazer para a gente? Faz sentido, mas eu acho que não da maneira como as pessoas costumam falar dele. Vou pensar sobre esse tema, que faz sentido as pessoas preocuparem-se com informação falsa chegar à população no geral, como por exemplo agora recentemente com a Covid e o coronavírus, depois de terem começado a administrar as vacinas, correu muita informação falsa pela internet acerca dos efeitos secundários das vacinas, dos efeitos a longo prazo, das origens das vacinas, como elas foram desenvolvidas, também da origem do próprio coronavírus. Enfim, durante a pandemia houve muita desinformação a correr nas redes sociais. Agora, as pessoas, para já, há um aspecto bom no meio disto tudo, e até com certeza no Brasil deve ter acontecido o mesmo, que apesar de toda essa desinformação que parece correr em quantidade enorme pelas redes sociais, a esmagadora maioria das pessoas vacina-se na mesma. Por exemplo, cá em Portugal é acima dos 90%, no Brasil não sei quanto mas com certeza será a maior parte da população também. Portanto, um aspecto logo a considerar a desinformação
sim, pode ter efeitos negativos, mas é um fenómeno muito menos importante do que aquilo que as pessoas pensam. Aquilo que é mais importante aqui é as pessoas focarem-se nos aspectos sociais e políticos. Porque é que, por exemplo, aconteceu haver uma divergência, haver ali uma clivagem entre a direita e a esquerda no que diz respeito a como lidar com o coronavírus, se devia haver mais lockdowns ou não, como é que deviam ser os lockdowns, se as pessoas deviam tomar a vacina ou não. É assim, eu acabo também por não conseguir dizer ao certo porque é que houve a clivagem nesse sentido, porque podia ter sido no sentido oposto. Podia ser a esquerda contra as vacinas e contra os lockdowns e a direita a favor. O que interessa é que, a determinado ponto, seja por que razão for, seja porque pessoas muito influentes de esquerda, de direita, políticos, por exemplo, começaram a falar contra os lockdowns por causa dos seus valores morais, como, por exemplo, poderem eventualmente ser mais libertários, ou então, sei lá, acharem que as pessoas deviam continuar a ter contacto umas com as outras por motivos sociais, tradicionais, seja lá o que for. Pode ter vindo daí, não interessa exatamente onde é que veio. O que interessa é que depois de se ter criado aquela polarização entre a esquerda e a direita, o que interessa para perceber porque é que as pessoas têm maior ou menor tendência a aceitar informação falsa ou verdadeira, também, são as suas filiações sociais e políticas. Porque há vários estudos a indicarem que se for informação falsa ou verdadeira que vá de encontro à ideologia política de alguém, essa pessoa tem mais probabilidade de a partilhar na internet. Se for informação falsa ou verdadeira que vá contra a ideologia dela, em princípio não a vai partilhar. Ou vai ignorá-la, até, que esse aí é outro aspecto importante a ter em conta. As pessoas não aceitam criticamente qualquer coisa que vem na internet. As pessoas tendem a aceitar aquilo que vai de encontro com a informação prévia que já têm adquirida e de acordo com os seus valores políticos e morais, religiosos, se forem religiosas. Portanto, não é simplesmente a ideia de andar a correr informação falsa na internet e toda a gente que for exposta a esta informação vai simplesmente aceitá-la criticamente. Isso não é verdade de maneira nenhuma. E há trabalho feito por muitas pessoas, várias que eu entrevistei para o canal e ainda outras, que todo aponta nesse sentido. As pessoas não aceitam criticamente informação, aceitam informação falsa, se for de encontro às suas crenças, às crenças prévias que já têm. É muito louco. É que eu e o Caio, a gente sempre debate essa questão da divulgação científica, pelo menos aqui no Brasil, de não levantar isso, não levantar essa pauta, né, sobre o real papel das fake news, e como a gente tem acompanhado bastante o seu canal também, muitos pesquisadores estão levantando esse contraponto que não é um fato, né, não é a fake news, assim, ela por si só não tem esse poder, né, como muitas pessoas acham, como muitos divulgadores científicos acham, né. E já, então, já agora também acrescento, já que estás a falar nisso, que aquela ideia de que uma pessoa vai para a internet e, por estar na internet, vai estar sujeita, devido às suas crenças políticas, morais ou o que for, vai ter tendência a inserir-se numa echo chamber, como chamam em inglês, numa câmara de eco, de ressonância, ou então aquela ideia das filter bubbles, da informação a parecer filtrada, e só terem contacto com aquilo que vai de encontro aos seus valores. Isso aí não é verdade. Aliás, aquilo que se sabe é que as pessoas na internet têm contacto com uma maior diversidade de informação do que teriam na sua vida offline. Aliás, é uma coisa muito contraintuitiva para quem fala da divulgação científica sobre fake news, desinformação e a comunicação nas redes sociais, mas as pessoas na internet têm contacto com uma diversidade de ideias e posições muito maior do que têm na vida offline e, aliás, até faz sentido, se forem a pensar, porque se não fosse assim, então não havia tanta gente, por exemplo,
num post na internet ou numa notícia não haveria tanta gente a ir lá comentar contra o post. Sim. É porque são expostas ao post, senão isso não acontecia. Se toda a gente vivesse em câmaras de ressonância, então nem sequer havia, enfim, conflito na internet, porque as pessoas de esquerda só viam informação de esquerda, as pessoas de direita só de direita, e então, enfim, toda a gente que fosse comentar ou reagir era só com coisas positivas, mas isso não acontece e nem fazia sentido também haver tanta gente a dizer que só vê estupidez da internet, chegasse à internet e só visse coisas com que concordava. Portanto, é preciso ter isso também em consideração. Legal, legal. Eu cheguei até a ver alguns estudos, acho que eu vi até no teu canal também essa coisa, né? Não, então vamos forçar o indivíduo a estar numa bolha diferente, né? E aí tem um efeito contrário do esperado, né? Que a pessoa fica mais radical ainda porque ela tem certeza absoluta que aquela pessoa é sem noção, né? Então você tem toda uma dinâmica muito mais complexa. Eu acho que uma das coisas que pega pra gente dentro da divulgação científica é assim, usa a lente científica para ver os fenômenos sociais em geral, para ver a psicologia, para ver, né? Então, às vezes, a gente vê que, às vezes, desliga um pouco essa lente científica para alguns fenômenos. Acho que por questões ideológicas ou do próprio grupo de não ter costume ou não ter uma tradição aqui no Brasil também, às vezes, de estudo dessas áreas. É uma coisa que é muito feita fora do país, né? Da parte de estudo de redes sociais. Então, você tem uma barreira também de tradução, uma barreira de acesso, enfim, tem vários fenômenos assim que acontecem que evite que esse tipo de informação chegue. Eu acho que é muito contraintuitivo também, né? Então, um pouco que chega acaba não adere, sim, né? E eu acho que outro aspecto aqui também importante a referir e isso aí talvez sim seja um aspecto negativo das redes sociais e da interação online, que é as pessoas têm menos filtros, porque, ponto número 1, há muita gente na internet que faz posts e interage de forma anónima. Não sabem quem é que aquela pessoa é, portanto está mais à vontade para dizer porcaria, porque não vai sofrer consequências na sua vida offline, em princípio. E depois também, mesmo as pessoas que se sabe quem são, sentem menos a necessidade de ter filtros naquilo que dizem e muitas vezes são mais agressivas ou dizem assim mais patetices, não é? Porque não têm ali as pessoas à frente e então não têm não recebem aquela informação imediata que nós recebemos quando estamos a interagir, a ver a pessoa à nossa frente, das expressões faciais e da reação que a pessoa tem e de, se calhar, ali alguma ameaça de exclusão social. Olha, vê lá, já estás para aí a dizer muita porcaria, vê lá para onde vais com isso. Qualquer coisa assim, não é? Esse aí é um aspecto importante e sim, acho que esse é um aspecto negativo a considerar das redes sociais, não haver ali aquela interação humana mais imediata que se calhar leva as pessoas muitas vezes a serem mais extremas do que aquilo que seriam na vida offline e depois isso também é suportado por estudos que há, como numa das minhas entrevistas, acho que foi com o Andreas Junger, que é um investigador alemão, falámos especificamente sobre isso. Há um estudo, eu nunca me consigo lembrar dos anos ao certo, mas penso que é de 2019 da Pew Research, que é P-E-W, Pew Research, em que realmente foram fizeram inquéritos a pessoas nos Estados Unidos que se identificavam como democratas ou republicanos acerca de quais eram as suas opiniões sobre temas básicos e políticas da educação, da saúde, enfim, coisas que em princípio interessam a toda a gente. E a verdade é que quando perguntam diretamente às pessoas, democratas e republicanos, elas não têm uma divergência de opinião assim tão grande. Por exemplo, toda a gente acha que é importante ter acesso à saúde, ter acesso à educação, se calhar há detalhes em que não concordam, mas, ou seja, se as pessoas na sua vida offline, se calhar tentarem falar diretamente
com alguém do outro lado da barricada política, se calhar percebe que até não são assim tão diferentes um do outro e que ali está também uma pessoa que se calhar não é um monstro ou não é um troll da internet que só quer incendiar tudo e se calhar é um narcisista e um sociopata, não sei o que é que as pessoas pensam umas das outras na internet, mas se calhar se tentassem na sua vida offline ter um pouco mais de contacto com pessoas que têm opiniões diferentes delas politicamente, percebiam que se calhar a diferença não é assim tão grande e que ali está também uma pessoa e não simplesmente um lunático ou um monstro. Uhum. Até um exemplo anedótico assim, da minha vida no passado de militância política no meio anarquista, né, era disso, eu sempre tive muito envolto de coletivos, né, morando em grupo de pessoas e convivendo e tendo projetos em grupo de pessoas, né, e chega num ponto de experiência desses projetos coletivos que você já não liga mais para, tipo assim, eu também sou anarquista, eu também sou não sei o que, eu falo assim, cara, quando você convive com a pessoa, essas coisas acabam, tipo assim, cara, dane-se o que você fala que você é. Tipo, você não é uma pessoa interessante, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa grosseira ou não sabe ouvir. Então, eu acho que no rede social a gente acaba pegando muito pelas bandeirinhas e não pela sociabilidade. Às vezes o vizinho, por exemplo, que às vezes é mais de direita do nosso espaço coletivo, acaba tendo mais afinidade, porque é um cara que gosta de conviver, é um cara que gosta de tomar um café junto, de ajudar a arrumar uma ferramenta, de ajudar a fazer, né, de ajudar as pessoas em geral. Então, acho que o universo online ele é um pouco problemático nesse sentido, né? Eu acho que colocar todo mundo que concorda online para conviver 2 dias, acho que não se aguentam, né? Então, mas isso é muito comum, assim. Essa foi a lição da minha vida, mais de uma década aí desse tipo de projeto. Isso ficou muito claro, assim. Até hoje eu falo com uns amigos mais de esquerda, mas que um pouca vivência nesse quesito coletivo. Eu falo assim, cara, quando você precisar, sua casa estiver pegando fogo, provavelmente o bolsonarista que você odeia vai ser o primeiro a bater a arrombar a porta para salvar a tua família inteira e é batata, isso acontece, né? Então é muito louco essas percepções online, né, distorcidas, assim. Pois, e é por isso também que eu digo que se as pessoas tiverem mais experiência de interação offline com pessoas tanto do seu lado ideológico como do lado oposto, percebem que, enfim, há pessoas que não são assim tão boas do seu lado e há pessoas que não são assim tão más do lado oposto. Há de tudo, dos dois lados, não é? E quer dizer, às vezes... Mas lá está, mas mais uma vez eu acho que também era importante as pessoas terem a noção de que se calhar em muitos aspectos, pelo menos nos mais fundamentais, não há uma divergência assim tão grande naquilo que as pessoas acham que é importante e se calhar nas políticas que apoiariam. Interessante. E, Ricardo, você, partindo ainda nessa questão de divulgação científica, como que você enxerga a divulgação científica ou o papel, né, de divulgadores científicos focado na desinformação em pseudociências, né, em tentar desbancar a pseudociência, no caso? Você acha que ela ajuda numa direção de alfabetização científica? Assim, aquilo que estás a referir em inglês é o que chamam de debunking, que é desbuncar ou, enfim, agora está-me a faltar uma outra palavra em português, mas basicamente já ter saído a informação e ir-se tentar contrariar aquilo que lá diz com informação científica ou o que for. É assim, daquilo que eu conheço da literatura e daquilo que eu falei no meu canal com os investigadores da área, o debunking não costuma resultar muito bem, porque entretanto as pessoas já formaram as suas opiniões em relação àquilo que está ali em causa. Portanto, já formaram as suas opiniões e, mais uma vez, voltando ao ponto que eu referi há pouco, as pessoas quando vão avaliar informação online ou onde quer que seja, têm as suas crenças pré-definidas e normalmente avaliam a informação com base nelas. Portanto, já tem uma posição definida em relação àquele assunto, normalmente não é por argumentos científicos, não é por serem expostas a informação científica ou argumentos racionais. Eu não gosto muito de usar a palavra racional porque, enfim, há muito mais coisas que as pessoas fazem e dizem que são racionais do que muitas vezes
as pessoas da comunidade cética ou dos divulgadores científicos tendem a achar. Mas normalmente isso não resulta. Portanto, aquilo que eu acho que se devia apostar mais era naquilo que em inglês chama pre-bunking, que é antes ainda das pessoas serem expostas à informação, já haver a informação correta lá fora. Claro que isso aí não impede que, entretanto, se por alguma razão alguém influente do polo político deles manifestar uma opinião contrária ao que diz a ciência, eles não acabem por aceitar essa opinião na mesma. Mas aquilo que a literatura indica é que o pre-bunking, divulgar primeiro a informação correta e não aparecer na internet primeiro a informação incorreta e depois ir tentar desmenti-la, o pre-bunking funciona normalmente melhor que o debunking. Tá, é interessante. E essa tem outro fenômeno também na divulgação científica, que é essa focada em desbancar religiões, né? Principalmente no meio ateu. Que você acha também que isso tem algum tipo de benefício para a parte de divulgação científica ou consciência científica das pessoas que estão ouvindo aquele material ou não? Ou segue a mesma lógica? É assim, eu sou ateu, mas eu tenho uma posição muito específica em relação enfim, eu já não gosto de usar este termo porque é um termo mais usado por pessoas religiosas como pejorativo contra os ateus, que é os ateus militantes, mas enfim, às vezes eu ainda uso o termo, mas aquele pessoal assim mais do tipo dos novos ateus, como o Richard Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens e o Daniel Dennett. Agora, enfim, o Christopher Hitchens, enfim, entretanto já morreu, mas o Daniel Dennett também tem mudado um pouco a sua posição em relação à religião nos últimos anos. O Richard Dawkins e o Sam Harris é que parece que continuam ali muito agarrados. Ali, né? Sim, desde a desilusão de Deus ou do Richard Dawkins e assim. Mas é assim, eu lamento uma coisa em relação à forma como o pessoal dos grupos céticos e de divulgação científica costuma falar sobre religião, que é muitas vezes aquilo que eles comunicam sobre a religião está incorreto cientificamente. Portanto, só para dar um exemplo, dizer que as pessoas só por serem religiosas são irracionais. Não, isso não é verdade, porque há muita evidência de várias fontes de que nós temos, pelo menos até certo ponto, uma predisposição para a religiosidade. Há vários mecanismos psicológicos que nós evoluímos que nos predispõem para isso. A religião é um universal humano, não há nenhuma sociedade estudada que não tenha alguma forma de religião e normalmente as religiões são dominantes em relação ao ateísmo, em relação à não religião. Portanto, isso aí está errado. Depois, outra coisa que também é muito comum ver entre céticos e divulgadores da ciência ateus que falam contra a religião é dizerem que as pessoas acreditam literalmente naquilo que, por exemplo, a Bíblia diz. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, a maior parte das pessoas nem sequer lê a Bíblia. As crenças que manifesta são aquelas que pessoas, por exemplo, do seu círculo social, que são também daquela religião, lhes comunicam. Ou então aquilo que ouvem na missa, por exemplo. Ou aquilo que ouvem quando vão à catequese. São essas as crenças que as pessoas têm. E muitas vezes até se se pedir às pessoas para falarem sobre as suas crenças, elas nem têm ideias claras acerca de quais são as suas crenças. Se lhes pedirem para, por exemplo, dizer o que é ou quem é que é Deus, as pessoas têm muita dificuldade em fazê-lo. Portanto, as pessoas não têm ideias muito claras e essa ideia de que as pessoas simplesmente têm literalmente aquelas crenças que estão na Bíblia ou no Corão ou na Tora, isso é completamente mentira. É até mesmo entre as pessoas que fazem parte das instituições religiosas, como os padres, nós sabemos que há divergência de ideias entre eles. Aliás, por isso é que, por exemplo,
no cristianismo houve a cisão entre o catolicismo e o protestantismo, e até o catolicismo europeu, digamos assim, e o catolicismo ortodoxo do Império Bizantino, e etc. Portanto, até mesmo essas pessoas, muitas vezes, discordam em vários pontos, umas com as outras, até mesmo os mais intelectuais, os teólogos, e etc. Portanto, essa aí também é uma ideia errada. As pessoas não acreditam literalmente naquilo. Muito menos no que está nos livros sagrados. E depois, outra coisa que eu queria também dizer, está-me a faltar assim, bem, se calhar faça uma pergunta e pode ser que me venha à cabeça, entretanto, que havia uma terceira coisa. Mas... Tá. Essa questão, ainda da questão da religião, será que tem, talvez, trazer falta, né, nessa questão da divulgação científica, com esse olhar para a religião, desse outro papel que ela tem, né? Que não seja literalmente do que está escrito na Bíblia, nos textos religiosos, e até faltando talvez esse arcabouço de conhecimento em relação à evolução cultural, né? Levando em consideração a religião nesse processo, né? Isso também trouxe um olhar diferente para você em relação à religião, Ricardo, quando você começou a entender essa questão de evolução cultural e de como realmente alguns aspectos religiosos podem trazer esses contrapontos aí nesse processo de fluxo de informação e de cultura? Bem, em relação a isso, eu até aproveito já e falo do terceiro ponto que ia falar há pouco, que é uma coisa que muitas vezes os ateus que fazem divulgação científica tendem a dizer que é também incorreto, ou tendem a ter ideias erradas sobre isso, as crenças religiosas que as pessoas têm principalmente uma função social, servem uma função social, principalmente no caso sinalizar a pertença a um determinado grupo religioso, ou seja, não é porque as pessoas acreditem, podem até acreditar, mas não é que as pessoas tenham crenças literais acerca daquilo que dizem, como eu referi há pouco, mas comunicam que têm esta ou aquela crença que é comum entre as pessoas daquela religião, precisamente para sinalizarem a pertença àquele grupo religioso. Depois, em relação a comunicar ideias, é assim, eu não sei se percebi corretamente a tua pergunta. Estavas-me a perguntar se a religião também podia ser um veículo para comunicar ideias, mas científicas ou... Não, nesse processo de evolução cultural, né? Como você sim. Trazido pesquisadores da área. Já percebi. Sim, é assim, a religião sempre foi um veículo muito importante cultural de comunicação de valores morais, por exemplo, numa determinada sociedade. Não em todas, porque nas sociedades de menor escala muitas vezes as pessoas têm religiões que não têm deuses moralistas, ou seja, deuses que não se importam propriamente com o comportamento moral das pessoas, mas em sociedades de mais larga escala, que isto é fácil de perceber, é como as pessoas não se conhecem todas umas às outras. Por exemplo, vive-se numa cidade, a esmagadora maioria das pessoas por quem se passa, se calhar com quem se interage, nós não as conhecemos pessoalmente, nem temos hipótese de conhecer, não é? Porque é assim, se o número que o Robin Dunbar, que estudou isto, é o número a que ele chegou, se estiver correto, de que nós no máximo temos capacidade cerebral para processar relações com 150, máximo 200 pessoas, que é mais ou menos aquilo que seria o tamanho do nosso grupo social em sociedades de caçadores-coletores, sociedades tradicionais. Então, imaginando viver numa cidade com milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, isso torna-se completamente inviável estar a monitorizar o comportamento umas das outras, e a religião tem um papel muito forte nisso, de comunicar valores morais e de até a certo ponto transmitir naquela sociedade a que se aplica as normas, as práticas aceitáveis, as inaceitáveis,
até certo ponto também comunicar um pouco ideias que depois também se manifestam ao nível do sistema legal, o que é permitido, o que é que não é permitido, porque de outra maneira em sociedades desta escala que eu estou a falar não haveria maneira. Claro que também temos polícia e também temos tribunais e tudo mais, a polícia também ajuda a controlar o comportamento das pessoas, mas em termos de comunicação de normas sociais, a religião tem um papel muito importante e sempre teve, e não quer dizer não quer dizer que as normas tenham que ser necessariamente comunicadas por via da religião, mas é inegável que, pelo menos historicamente, e mesmo hoje em dia, porque a esmagadora maioria das pessoas continua a ser religiosa, é da religião que elas vão buscar muita informação acerca de como se devem comportar na sociedade em que vivem. Sim. Sim, com certeza. Ricardo, já caminhando aqui para o final, para quem está ouvindo aqui você pela primeira vez, você teria alguma entrevista para indicar no seu canal que você acha interessante, que vale a pena dar uma olhada? Aquela que você mais gosta, vamos dizer assim, umas top 5 que você tem em mente aí, que você acha que vale a pena ou que você gosta bastante? Não, é assim, quando me perguntam isso, eu costumo recomendar sempre a mesma. Sempre a mesma, porquê? Porque é uma entrevista que tem rigor científico, mas ao mesmo tempo acho que para quem estiver a tentar entrar no canal, embora seja a entrevista mais longa, também entra com mais facilidade porque tem muitos momentos de humor pelo meio. Há muitas partes em que eu faço piadas. Estou a falar da entrevista com a Lida Cosmides, que é uma das fundadoras da psicologia evolutiva e acho que foi a minha entrevista número 35 ou qualquer coisa assim. Já lancei em junho de 2018 e essa pelo menos é sempre a primeira que me vem à cabeça, se quiserem ir ver. Acho que não estou enganado, porque eu vou colocar o link na descrição do episódio. Com a Lida Cosmides, e é basicamente uma introdução à psicologia evolutiva. Mas depois, é assim, se quiserem, até para entrar em coisas que são temas mais gerais e se calhar podem chamar mais a atenção do público no geral, eu sugeria também a minha entrevista com o David Christian, que é uma entrevista sobre Big History, que é uma disciplina que ele desenvolveu acerca de tentar ter uma... Neste caso acho que lhe podemos chamar história, porque ele próprio usou o termo, uma história completa, desde a origem do universo até ao desenvolvimento das sociedades humanas e até às sociedades industriais, e o futuro também, que ele também fala um pouco do futuro. Portanto, essa aí também acho que para pessoas que possam estar interessadas na ciência, mas talvez assim em coisas mais gerais e que talvez não entrem tanto no... talvez sejam leitores assim mais de livros de divulgação científica e não tanto de, por exemplo, manuais científicos ou de artigos publicados em revistas científicas. Acho que também pode ser uma boa entrada, uma boa introdução àquilo que eu faço no canal e eventualmente, se gostarem, talvez vejam o resto. Legal. Com certeza. E Ricardo, a gente enxerga o seu trabalho também como um trabalho bem generalista, assim, quando falam de temas, né, de entrevistas e tal. Tem algum tema científico que você gosta mais, que te interessa mais? É assim, o meu tema científico preferido, e provavelmente quem seguir o meu canal repara nisso, é comportamento humano. Enfim, tudo o que tem a ver com comportamento humano, desde a biologia, a antropologia, a psicologia, sociologia, economia também um pouco. Tudo o que tenha a ver com tentar perceber o comportamento humano, as suas origens, o que é que o influencia, aspectos sociais do comportamento humano e aspectos individuais. Esse acho que é o tema que eu diria que é o mais interessante para mim. Depois, dentro do comportamento humano, é assim, há alguns temas que me chamam, pelos quais eu diria que sou... nos quais eu diria que sou especialmente interessado, como por exemplo
investigação em inteligência humana, genética comportamental e psicologia evolutiva. Nossa. Legal. Então é isso, galera. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Cara, quem gostaria de navegar, a gente vai deixar o link do podcast do Ricardo. Eu acho que qualquer tema que surgir na cabeça de quem está ouvindo, colocar lá na pelo menos é o que a gente faz, né? Eu e o Bruno, a gente vai fazer alguma entrevista, a gente vai lá em inglês, põe o termo em inglês e dá uma olhada nas suas entrevistas, a gente estuda, dá uma geral lá para ver se a gente não... alguns temas interessantes para abordar com quem a gente está entrevistando. Então a gente usa já a sua biblioteca, vamos dizer assim, né, de entrevista com pesquisadores. Eu acho que qualquer tema que a gente falou aqui também, fake news, ou redes sociais, né, eu acho que vale muito a pena digitar lá e também já tem uma lista de pesquisadores e pesquisadoras da área. Eu acho que vale muito a pena, assim, o trabalho que você faz é fenomenal, Ricardo. Eu acho que a gente é um prazer ter você aqui com a gente por causa disso, porque a gente é um grande admirador do seu trabalho e ajuda muito a gente, e a gente tem essa coisa em comum de ir atrás de conhecimento de uma forma um pouco, assim, infinita, né? Uma coisa que nunca acaba. Mas eu sempre tenho um prazer ter você aqui com a gente e queria agradecer mais uma vez. Não, e eu agradeço-vos também, e se quiserem voltar a ter-me no vosso programa daqui a 2 anos, eventualmente, eu estou sempre aberto a um novo convite e muito obrigado pela entrevista. Gostei muito das perguntas e tudo de bom para o vosso programa também. E, enfim, quem estiver interessado em seguir o meu canal, ou pelo menos dar uma olhada nele e depois talvez seguir e apoiá-lo, eu agradeço. Beleza. Nossa. É isso então, pessoal. Show de bola, Ricardo. Obrigado, hein? Falou, galera. Até a próxima. Abraço. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.